Pode A Idade começar. Média, ela vai consignar uma nova formação societária, né? Os reis bárbaros, né, eles vão fazer uma divisão da terra, né? Essa divisão da terra, ela segue o princípio daquilo que a gente chama de comitatus. O comitatus bárbaro, ele é uma distribuição de cargos, uma distribuição de benesses, uma distribuição de propriedades, sejam elas propriedades rurais, né, ou partes do domínio romano, né, entre quem? Entre a corte bárbara, entre a corte que vai compor, né, exatamente o time, né, de conselheiros reais desses reis que vão tomar Roma, tá? Então você vai ter o quê? Você vai ter uma fusão do Instituto do Colonato Romano com o Instituto do Comitatus Bárbaro, né? Isso vai dar o quê? Isso vai dar origem àquilo que a gente chama de feudo, né? E feudo, ele se assemelha àquela palavra que eu falei antes, foederate, federate, federalização, né? Como que vai ser a Idade Média, né? Você tem um rei, mas esse rei ele ainda não é um autocrata, ele ainda não é um absolutista, né? O que vai saltar aos olhos, né, nesse momento, são os rituais de vassalagem de suzerania, né? Onde um cortesão ele se compromete com o rei em fazer a sua proteção, né? E o rei cede a ele o quê? Cede a ele uma terra para que ele explore aquela terra, tá? Então, a suzerania e a vassalagem, ela ganha tônus nisso, né? Numa situação onde o nobre, ele se compromete a fazer o quê? Fazer a segurança do rei. E o rei, em troca, garante terras próximo às suas terras a esse nobre, né? Para que ali ele monte o seu castelo e para que ele explore o potencial agricultável daquela terra. Essa exploração, ela recai, né, sobre os ombros do servo, né? O servo, ele já vem inerente à terra, né? E a servidão da gleba, né, ela não pode ser confundida com aquela servidão que a gente falou ontem, né? A servidão asiática, né? Essa servidão é uma servidão diferenciada. Você também tem um pagamento de corveia, né? Esse pagamento de corveia é uma série de serviços que o servo executa, né, para o nobre, que é visto como o quê? Como uma figura divina, tá? Mas o nobre, ainda que seja visto como um ser divino, um ser que não coloca a mão na massa, né? Um ser que não pode trabalhar, e por isso que ele tem um quantitativo de servos que fazem isso para ele, né? Você tem uma classe que fala aos homens, uma classe que apazigua a sua cólera, né? Que é quem? É o clero, né? Então, nesse momento, o que vai vigorar é uma concepção teocêntrica de cosmos, né? E por que os historiadores eles vão chamar isso de Idade das Trevas ou de Dark Age, né? Eles chamam isso de Dark Age porque vai haver o quê? Vai haver um processo de retrocesso nas grandes narrativas filosóficas, científicas, tecnológicas, né? Isso tudo passa a ser um monopólio da igreja, um monopólio do clero, né? E o clero, quando precisa falar algo que ele precisa que a população ouça, ele fala na língua nacional. Agora, quando ele está lá na paróquia dele, rezando a missa dele, ele reza aquilo em latim, né? E geralmente de costa, né, para o séquito, né? Então, o que vai vigorar é uma atmosfera, né, onde todas as explicações, né, que se tem do cosmos, do mundo, né, giram em torno da legitimação da existência de Deus, da existência dos deuses, de Deus, né, no caso aqui, que é o Deus monoteísta, né, no caso aqui, Cristo, tá? Então, tudo vai girar em torno disso, né? Isso vai ter um certo protagonismo no século V, no século IV, né, com a patrística. A patrística, no século IV e V, na verdade. A patrística é a forma, né, de manifestação, né, eu diria que intelectual, filosófica, né, da filosofia católica, que vai se manifestar por intermédio ali do Agostinho, né? O Agostinho ele vai fazer toda uma elaboração, né, teórica para explicar
as penúrias do mundo imanente, né? Ele vai fazer uma subdivisão entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, inclusive um dos livros dele, né? Então, aquela cidade ali do pecado, aquela cidade da luxúria, aquela cidade dos prostíbulos, que era a Roma do tempo dele, que estava decaindo diante da invasão dos bárbaros, como a dos vândalos, aquilo ali era uma cidade da carne, uma cidade dos homens, né? Então, quem vivia bem na cidade dos homens não ia ter o passe, né, para o empório, para o paraíso, para o paradiséia, né? Para você ir para o paraíso, você tinha que ser um cristão batizado, né? Propagar as ideias de Cristo, né? Não ser colérico, né? Não se revoltar, né? Aceitar aquele castigo da carne ali com resiliência, né? Mediante isso tudo, você iria ser recompensado, né, com o passo para o paraíso, né? E no paraíso você estaria livre daquelas mazelas da carne que você vive na cidade dos homens, né? O Agostinho, quando ele faz isso, ele está revisitando os esquemas de Platão, né? Os esquemas lá do mundo ideal do Platão e do mundo das sombras, né? Que estão na alegoria da caverna, né? E o Agostinho ele vai revisitar isso aí graças a um cara chamado Ambrósio, que vai ser o seu mestre, né? E graças também a uma série de estudos que ele vai fazer acerca de Ammônio Sacas, acerca de Plotino, né? E ele vai começar a construir, a erigir a base ideológica e intelectual da igreja. Compreendem isso? Então, isso vai se arrastar até, eu diria que o século XI, o século XII, né? Quando a patrística ela começa a ser substituída pela escolástica, né, que vai retomar, né, os preceitos de Aristóteles ao invés de Platão, né? Mas aí já é Tomás de Aquino, já é uma outra história, tá? A Idade Média, então, a Idade Média, o feudalismo, ele é um modo de produção, o feudal, né, aonde você possui uma ampla estratificação social, tá? Então, no topo do estamento, você vai ter a figura do clero, né? Abaixo do clero, você vai ter a figura do senhor feudal, tá? E o senhor feudal, eu acho que é até um erro, né, colocar como classe, porque muitas das vezes é uma família, né? Mas os senhores feudais, aí sim, se você pegar a lógica onímoda, né, totalizante da Idade Média, né, eles conformam, eles vêm abaixo do clero. E conformando, né, aquela massa que trabalha, né, que despende um trabalho compulsório, né, e uma acumulação muito primitiva de capital, né, ali você pode ver os servos, tá? A burguesia, ela começa a surgir enquanto classe, né, a partir do século VII, VIII, né, quando você começa a ter o quê? Você começa a ter uma classe que se desgarra dos servos e que se confunde com os servos, mas que executa o quê? Executa trabalhos manufaturais, né? Trabalhos de manufatura, nas primeiras artesanias que começam a surgir nesse momento, tá? Então, a burguesia, né, ela vem de uma classe de artesão, hífen, comerciantes, né? A burguesia não somente vai fazer coisas como móveis, como roupas, né, como instrumentos, como ferramentas, armas, etc., como também vai fazer o quê? Vai fazer o escoamento do excedente de produção de um feudo para o outro. Só que ela costuma ser muito prejudicada. Por que ela costuma ser prejudicada? Porque quando ela passa na ponte de um feudo para o outro, ela precisa pagar o quê? O pedágio. Né? E cada feudo, nesse momento, tem o quê? Tem a sua moeda própria. E nem todo nobre, nem todo senhor feudal é um nobre rico, abastado. Às vezes, o nobre, ele é um nobre... você tem os nobres de corte, você tem os nobres de corte, né? E você tem os nobres que estão mais afastados, né, da corte, né? Uma nobreza rural. Muitas das vezes, essa nobreza rural ela não é abastada. Então, as suas moedas não são feitas em metal. Elas são feitas em madeira, em osso, e elas são banhadas em ligas, né? E muitas das vezes ligas falsas, né? Ligas que têm uma porcentagem baixíssima de ouro, né? Então, a burguesia ela é prejudicada quando ela é paga em uma moeda de osso, uma moeda de madeira, né? Uma moeda de chumbo, uma moeda de estanho, né? Ela não recebe sempre em prata, em ouro,
não é? Mas ela ainda assim, ainda que ela esteja lá no terceiro estamento, né, ela é uma classe que começa o quê? Começa a enricar. Por quê? Porque ela detém o capital, ela faz o escoamento desse excedente de produção, né? E ela também tem a potência das primeiras artesanias. As primeiras máquinas, elas começam a surgir também nesse ambiente, do século VIII ao século XIII. Você vai ter os moinhos, né? Que fazem a moagem, né? Dos cereais, né? E você também vai ter o quê? Você vai ter o surgimento dos moinhos eólicos e dos moinhos que funcionam com a água, tá? E você começa a ter também o surgimento daquilo que a gente chama de vilas, né? As vilas, elas podem ser conhecidas também como burgos, tá? Os burgos, eles vão receber esse nome, né? Porque muitas das vezes eles são autárquicos aos feudos, ou seja, eles têm um funcionamento próprio e se encontram muitas das vezes fora, evadidos do feudo, né? E por esses burgos, eles terem um funcionamento autônomo, né? Sobretudo no processo de objetivação, né, de mercadorias que são oferecidas, são ofertadas, né, muitos servos começam a se evadir, né, dos feudos e buscar recanto nos burgos, né? E isso vai deixar extremamente irritado os senhores feudais, né? E, sobretudo, o clero também, né? Porque você começa a ter uma evasão dos servos que pagam os impostos feudais, como a talha, né? Como a corveia, né? Como o tostão de Pedro, o dízimo, a formarrige. Pô, a formarrige era uma coisa horrorosa, né? O nobre, quando ele ia se casar, ele dava uma festa de despedida de solteiro, e ele podia desvirginar a filha do servo, né? Era uma coisa assim, ele podia escolher a mulher que ele quisesse, né? Então, esses impostos, o imposto de banalidade, o pedágio, a miunça, né? Esses impostos, eles coagiam, né, a classe dominada, a classe dos servos. E os servos, eles se revoltam muitas das vezes, né? A partir do século XI, do século XI ao século XIII, você começa a ter revoltas do camponês contra o senhor feudal. E o que eles começam a fazer? Colocar fogo na produção, envenenar a produção, envenenar o poço de água, não é? Queimar o castelo do nobre, né? Manuel, volta naquela imagem que mostra a subdivisão do feudo, que é a primeira imagem. Aí, aqui você consegue ver as partes de um feudo, né? Você tem as terras do senhor, você tem o manso senhorial, que é onde os bosques, onde ele vai caçar, você tem o manso servil, que é onde o camponês ele cultiva a gleba dele para tirar a subsistência dele, ele tem um pequeno excedente, né? Você vai ter aqui as fornalhas, você vai ter a área de moagem do trigo, né? Agora, uma coisa tem que ser salientada, né? Quando o servo ele utiliza a ponte, ele utiliza o moinho, ele utiliza o forno, né? Ele precisa pagar para utilizar aquilo ali, né? O nome desse imposto é o imposto de banalidade, né? Por isso que a gente fala isso é uma banalidade. A gente fala isso hoje nem sabe a origem, né? A origem vem daí, imposto de banalidade, né? O pedágio é um imposto que você paga toda vez que você cruza uma ponte, né? Então, o senhor feudal está sempre se dando bem. Em cima de quem? Em cima dos servos, em cima também da burguesia. E a burguesia, ainda que ela detenha o capital, né, a acumulação de moedas ali no primeiro momento, ela não consegue fazer a ascensão verticalizada para o estamento dos nobres, né? Mas o que vai mudar nesse momento? Existem guerras feudais, os senhores feudais eles fazem guerras entre eles, a função do lorde nesse momento é produzir, né, proteger o suzerano, né, e também anexar novas potensões. Essas novas potensões elas são anexadas por intermédio das guerras, tá? Não à toa você vai ver as cruzadas, né, durante a Idade Média, né? Essas cruzadas elas eram a busca, né, por terras e riquezas naquela terra pertencente aos infiéis, né, que eram vistos como infiéis, que eram os islâmicos, os muçulmanos, e etc. Então,
os filhos dos nobres, eles buscavam novas terras. O nobre ele podia ter até 3 filhos, né? A não ser que ele fosse muito rico. O primeiro filho, ele herdava as terras do pai. O segundo filho entrava para o sacerdócio, ia ser sacerdote. Agora, muitas das vezes, o terceiro filho, ele era um fidalgo, ele era filho de algo, ele não tinha terras próprias, e o máximo que o pai dele podia fazer para ajudá-lo é dar uma milícia para ele, dar um exército para ele correr atrás da própria terra, né? Então, um senhor feudal, seus filhos, eles tentam sempre anexar novas terras, né? E novas riquezas, e essas terras, elas são lavradas, elas são laboradas pelo servo, né? Que se utiliza o quê? Se utiliza da charrua, que é uma forma de arado, né? Vai haver um boom populacional nos feudos quando o arado de uma relha ele é substituído pela charrua. A charrua ela é um pente de solo, né, com cinco dentes. Então você tem o quê? Você tem a aragem do solo de uma forma mais você torna o solo mais agricultável em um menor espaço de tempo, né? O arado ele sai também do pescoço do animal e vai para a cintura. Então, no pescoço do animal, o animal sufoca. Na cintura, não. Na cintura, ele consegue levar e arar a terra, né? Então, isso vai aumentar a produção e mais pessoas vão nascer. E isso vai sair do controle do nobre. Então, o nobre que protegia o rei com as suas milícias, ele começa a pedir socorro para o rei, né? Por quê? Porque o rei, com a sua autoridade, né, de suzerano, ele conseguiria urdir exércitos tementes, né, à sua coroa, né, tementes à sua bandeira, à sua casa real, ao seu estandarte, à sua autoridade, né? Então, a partir do século XIV para o XV, na viragem do século XIV para o XV, o rei ele deixa de ser um elemento ocioso e ele passa a ser o quê? Ele passa a ser um autocrata, um absolutista. E a burguesia se beneficia disso, porque quem vai oferecer dinheiro ao rei para que ele monte os primeiros exércitos não são os nobres. São quem? São os burgueses, que detêm o quê? Detêm o capital, detêm as moedas, não é? E com isso a burguesia se beneficia. Por quê? Porque a moeda ela passa a ser uma só moeda, com a formação dos primeiros países, dos primeiros estados nacionais, não é? A burguesia ela deixa de pagar pedágio de um feudo para o outro, e muitas das vezes a burguesia ela tem tanto dinheiro que ela consegue comprar o cargo de nobre, ela consegue se tornar nobreza togada, ela compra o cargo de nobre, não é? Então ela vai financiar os exércitos reais e vai financiar a posteriori, né, a expansão marítima, né? Se a gente pega o caso português, Portugal é um dos primeiros países a se unificar, né? Esse episódio ele vai ficar arquiconhecido naquilo que a historiografia chama de a Revolução de Avis, né, que vai ocorrer durante o século XIV, né, com o rei Dom João de Avis, que ele era líder, né, de uma ordem equestre, né, ele era um filho bastardo, e ele vai engendrar um projeto mercantilizador, um projeto que vai ficar conhecido mais a posteriori como um projeto mercantil, né, contra aquele projeto que a nobreza, né, de corte defendia em Espanha, por exemplo, que era o projeto feudalizante, né? Então vai haver uma guerra, inclusive, entre Portugal e Espanha nesse momento, né? A Leonor de Teles ela vai querer tomar o trono dele, né? E essa batalha vai ficar conhecida como a Batalha de Aljubarrota, né? Mas Portugal consegue vencer da Espanha e logo em seguida, né? Já na época do Henrique o Navegante, né? Se lança ao ultramar, vai tomar Ceuta, né? Vai tomar as rotas de monopólio que vinham pela terra, né, que cruzavam o deserto de Saara, vão ter acesso, antes disso, a uma série de tecnologias, né, que os almorávidas haviam cunhado, né, sobretudo ali na parte sul da Península Ibérica, porque aquilo ali estava sob domínio, sabe de quem? Dos mouros, dos almorávidas. Aquilo ali era uma base de uma porrada de califado, não é? Então você vai ter a Reconquista e depois você vai ter esse processo de unificação de Portugal, não é? E com a Reconquista, os portugueses eles passam a ter acesso ao quê? À bússola, ao astrolábio, né? A uma série de coisas que eles não tinham acesso, tá?
e se lançam o quê? Se lançam ao ultramar, também tinham ali uma posição privilegiada, não é? Depois a Espanha vai fazer a mesma coisa, né? Depois que ela sai da Reconquista, ela também vai se lançar ao ultramar, né? E quando você tem o contorno do périplo africano, né, e a chegada do Vasco da Gama à Índia, né, a rota de monopólio do mundo europeu, né, para especiarias muda. Antes isso estava concentrado na mão dos italianos, né? Os italianos desde o Renascimento, né? Eu infelizmente não vou ter tempo para falar tanto do Renascimento, mas o Renascimento ele foi cultural e comercial, né? Ele foi na verdade uma empreitada dos italianos, né? Ao Oriente, né? Para trazer o quê? Trazer novas mercadorias. E junto com isso eles trouxeram também novos elementos, né, culturas diferentes, né, naquele momento ali vigorava o mecenato, né? O mecenato ele era uma forma de patrocínio, né, dos mecenas para com os grandes artistas, os grandes filósofos, né? Nesse momento você vai ter grandes pensadores, Marcílio Ficino, o Petrarca, o Pico della Mirandola, né? Mais adiante Maquiavel, né? No terreno das artes, Leonardo da Vinci. Todo mundo olha para o Da Vinci e fala, olha lá, Mona Lisa e tal. Porra, o Da Vinci, ele era engenheiro de cerco, ele projetava arma, ele projetava fortaleza, né? O Da Vinci, ademais, ele era anatomista, né? Você vai ter também Michelangelo, Rafael, Donatello, né? Todas as tartarugas ninja juntos, né? Mas voltando a essa questão do contorno do périplo africano, isso muda, né, a rota de especiarias que estava concentrada no Mediterrâneo na mão dos italianos, né? E a partir desse momento Portugal passa a ser uma das maiores potências europeias. Nesse momento, depois vai virar a periferia europeia, né? E a Espanha em seguida, né? A Espanha segue o seu trilhado, né? Chegando, né, a América, ela vai tentar fazer um itinerário, né, de navegação diferente do dos portugueses. Eles vão tentar traçar uma reta, né, para bater lá na parte de trás da Ásia, né? Mas eles acabou que tinha um continente no meio, né? Essa questão da navegação, no caso português, isso nunca foi um acaso, né? Agora, o Colombo, ele morreu realmente achando que ele tinha atingido as Índias, né? Inclusive, os habitantes, né, do Novo Mundo, eles vão ser batizados, né, de índios, porque havia a crença de que se havia atingido as Índias, né? A América ela vai somente receber esse nome, né, com as expedições de circunnavegação do Américo Vespúcio, né? Ao chegar à América, né, os europeus eles vão se deparar com uma série de nações indígenas, né, de cidades e estados indígenas. Se a gente pega Tenochtitlan, se a gente pega Cusco, né, no caso dos Incas, né, as cidades costeiras, né, que davam para o oceano Maia, né, que existiam também, que os espanhóis também entraram em contato. Inclusive o Cortés vai aprisionar uma indígena chamada Malitze, que vai fazer a tradução, né, do que os astecas diziam para o Maia, e com base num outro espanhol que já falava o Maia, eles vão conseguir se comunicar com o Montezuma, né, quando chegam lá em 1519. Mas o Colombo, eu ainda estou no Colombo, o Colombo ele vai chegar ali na América Central, né, e vai se deparar com o quê? Com os taínos, né, os indígenas taínos, né, e vai haver o quê? Vai haver um massacre, né, vai ser um massacre não somente a nível bélico, mas também um massacre a nível biológico, né, porque os espanhóis, eles traziam consigo uma série de vírus mortais, como a varíola, né, a varíola, né, ela vai fazer vírus e bactérias, né, eles traziam isso tudo. Agora a varíola vai dizimar os indígenas, né. Os espanhóis eles vão formar ali um forte chamado Forte do Natal, né, Forte de La Navidad, né,
vão fazer alianças com os nativos mais pacíficos, né, e vão também tentar engendrar, né, a catequização dos nativos. No entanto, vai haver uma tribo mais aguerrida, né, chamada Caribe, vai dizimar o Forte do Natal, e depois o Colombo volta e trucida os indígenas do Haiti, de La Navidad, né? E o que vai ocorrer no México é trágico também, né? Sobretudo em 1519, o Montezuma vai confundir o Cortés com uma divindade, né? Vai abrir as portas de Tenochtitlan, Cortés vai entrar na cidade, os espanhóis vão massacrar os sacerdotes, né? Eles vão fazer de tudo, né, para trocar com os indígenas antes disso os tulupes, os botoques, os cordões, né, por quinquilharias feitas de vidro, espelhos e etc. Né? O Cortés vai enviar algumas naus, alguns navios para Carlos V, que era rei da Espanha nesse momento. Né? No entanto, o que vai ficar conformado? Vai ficar conformado uma administração espanhola, né, após a queda desses impérios indígenas, como o caso do Império Incaico em 1535 e no caso do Império Azteca em 1521, né, o que vai se conformar no lugar é uma curatela, uma administração chamada cabildo, né? E o cabildo ele era administrado por um chapetone, né? O chapetone ele era um espanhonato que era mandado para a América para fazer a gestão, né, política da colônia, né? Abaixo dele havia o crioulo, né? Abaixo dele havia o trabalho compulsório exercido pelo nativo, né? Que era a mita com a tequil e a encomenda, e abaixo do nativo ainda havia a escravidão, uma escravidão que se aplicava aos negros, né? Que nesse momento também já começam a ser retirados, né, da África e incorporados nas plantations, tanto portuguesas quanto espanholas, né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer um pacto colonial, onde a colônia, né, ela compra a alto preço, né, os manufaturados da metrópole. E a metrópole ela compra a matéria-prima, né, da colônia a um baixo preço, né, urde o material manufaturado e envia para a colônia. Né? Então, com isso, a colônia ela sempre se mantém em déficit e a metrópole se mantém sempre em superávit. Né? Então, isso é uma forma também de acumular embrionariamente capital. Né? Mas a gente pode dizer, já que se a gente pega, por exemplo, a economia açucareira da colônia no Brasil, né, parte dos escravos no Brasil já produzem mais valor. Aquele açúcar, ele não é um açúcar feito para adoçar a língua de ninguém. Aquele açúcar já é uma mercadoria e essa mercadoria ela já produz de linha, né? Então, você já tem o quê? Você já tem uma protoforma, né, da mercadoria e da acumulação otimizada, né, durante o mercantilismo, e isso vai se aprimorar. Essas relações vão se aprimorar. No entanto, essa burguesia que tira um certo proveito, né, do tráfico negreiro, do pacto colonial, é uma burguesia que vai se desenvolver enquanto uma burguesia mascate. Ela não é uma burguesia ilustrada, né? Então, o que vai acontecer? Essa burguesia ela vai manter os privilégios, muitas das vezes, da metrópole e das coroas, né, nos trópicos. Né? É diferente de uma outra forma de burguesia que começa a surgir a partir do século XVI e XVII, né, sobretudo com o movimento racionalista e depois com o movimento iluminista. Né? No caso europeu, né, o iluminismo ele vai ter ali como um dos primeiros propugnadores, né, um dos primeiros sujeitos que colocam, né, as ideias racionalistas em funcionamento, né, em voga, um cara chamado Spinoza. Né? Você vai ter Spinoza, aí mais adiante você vai ter Bacon, né? Você vai ter depois Rousseau. Antes disso tudo teve Descartes, né?
Descartes ele é o consignador do movimento racionalista, né? Vão haver os modernos também fazendo toda uma discussão do que é o despotismo e querendo salvaguardar o despotismo, como é o caso de Jean Bodin, como é o caso de Jacques Bossuet, como é o caso de Thomas Hobbes, né? O Hobbes vai escrever um livro sobre isso, chamado Leviatã. E no Leviatã, o Hobbes ele faz ali quase um tratado de despotismo esclarecido, aonde o Estado ele representa, ele corporifica o Leviatã mitológico. O Leviatã mitológico ele era um animal que via das profundezas e abocanhava os homens pescadores que estavam o quê? Dispersos pescando. Então, todos, contra sua vontade, se uniam dentro da barriga do animal, né? E o Estado ele faz isso. Contra a vontade dos homens, ele impede o ímpeto ferino, segundo Hobbes, né? O ímpeto ferino seria a essência lupercânia do homem, a essência de lobo do homem, né? Porque para o Hobbes, o homem viveria em estado natural numa belo homem contra homens. O que significa isso? Uma guerra de todos contra todos, né? Então ele vai ser um dos maiores modernos, né, nesse quesito de elaborar acerca do despotismo esclarecido, né? Já o Bossuet ele vai elaborar uma teoria do direito divino, de que o rei ele é divino, né? E que, portanto, todo o poder do rei é um poder que emana de Deus, né? É um reacionáriozão, né? Mas, enfim, vai haver também, né, iluministas que se opõem, né, vai ter os iluministas que apoiam, né, o despotismo, e vai ter os iluministas que se contrapõem ao despotismo, né? Esses iluministas que se contrapõem ao despotismo são quem? São Rousseau, né, Montesquieu, Diderot, né, D'Alembert, você vai ter o Holbach, né? Agora, os principais são o Rousseau. O Rousseau ele vai escrever livros maravilhosos, né, como do Contrato Social, aonde a vontade geral deveria plasmar, né, a cotidianeidade dos homens, né? O Emílio, ele escreveu o Emílio também, o discurso sobre a origem das desigualdades entre os homens, né? O Barão de Montesquieu ele vai engendrar uma cisão, uma tripartição dos poderes, né? E essa tripartição dos poderes, ela vai dar origem, né, àquilo que a gente conhece hoje como poder executivo, legislativo, judiciário, cada um em uma instância, sem a ingerência de um déspota, de um autocrata, né? Já o Voltaire, ele vai ser o que? Ele vai ser mais afeiçoado a formas de despotismo esclarecido e também a gente pode colocar aqui uma forma de monarquia constitucional parlamentar, que vai ser o típico caso inglês, né? A Inglaterra ela vai começar a engendrar uma série de quê? Uma série de mudanças de cariz, de semblante revolucionário, né? Isso vem com Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell ele tem uma importância, né, para a história inglesa. Por quê? Porque o Cromwell ele vai conseguir mobilizar setores da sociedade inglesa, né, conhecidas como os diggers e os levelers, né? E esses setores eles se contrapunham, né, aos setores da aristocracia, né? A aristocracia afeiçoada, né, aquela velha forma de administrar as coisas, né, no antigo regime clássico, né? Então o primeiro rei, né, que vai ter a sua cabeça decepada vai ser um rei inglês, né? E não o francês, não o Luís Capeto, Luís XVI, né? Então você vai ter a Revolução Puritana, né? E mais adiante você vai ter a Revolução Gloriosa, né? A Revolução Puritana, ela vai de 1640 a 1649, né? E quem vai fazer a corte ali que vai julgar, né, os crimes do rei são aqueles prosélitos, né, dos Levelers, né? Então, e do Cromwell também, né? Então os caras vão declarar que o rei é culpado e vão simplesmente arrancar a cabeça dele no machado, né? No caso francês, o que vai começar a se delinear é uma forma, né, uma forma de pensamento, né, que pautado pela noção de contrato social do Rousseau, né, tenta libertar o homem da servidão para a atividade citadina, para a cidadania,
né, surge aí o sonho, né, do citoyen, né, como que o citoyen ele poderia vir à tona numa forma, né, numa forma absolutamente despótica, né? O contrato social de Rousseau, né, ele tinha por meta dizer o seguinte, que a propriedade privada, isso primeiro na origem das desigualdades entre os homens, ela engendra uma forma de sociedade que deforma o homem, né? Que admoesta o homem, que o cinge, que o torna mascarado, né? Que o torna espúrio, né? Então, a propriedade privada ela engendra a desigualdade no seio dos homens, né? No contrato social, ele vai dizer o seguinte, que existe o bom selvagem, um bom silvícola, né? E o bom silvícola, né, ele é bom por essência, né? Então, o contrato social de cortes, a princípio, aquele estamental, né, legitimado na Idade Moderna, né, ele deformava o homem, ele tornava o homem potentor de regalias, de luxúrias, né, duas caras, etc. E o contrato social burguês também ele não era muito melhor. Né? Então, o que podia ser feito? Retornar ao estado do bom silvícola? Não. Mas tentar refrear, né, essa deformação do homem. E para você refrear a deformação do homem, você precisava o quê? Jogar força, né, na consignação, né, da democracia, na consignação das liberdades democráticas de direito, né, aonde você fosse ter um legislador. O Rousseau estava querendo um Solon, ele estava querendo um Clístenes, ele estava querendo um Péricles, né, para fazer a revolução, né, mas o que a história deu para ele foi o Robespierre, né, Robespierre que leu o livro dele, né, e ele tinha a ideia de que a vontade geral ela se perfaria de uma forma até meio que utópica, né, aonde todos votariam, aonde todos teriam direito à fala, aonde todos expressariam, né, o que quer, e a vontade da maioria se sobreporia à vontade de uma minoria, né? Agora, o Rousseau também não é um revolucionário, né? Ele vai ficar passado com o que vai ocorrer na Inglaterra. Quando ele olha o cara lá perdendo a cabeça, ele lê sobre, ele fala, pô, que barbárie, que absurdo, né? As instituições se deformaram muito ao passo disso ter ocorrido, né? Ele não era um cara que pregava você pegar em arma, né? Agora, o que vai ocorrer na França é uma total exploração do servo, né? Enquanto a corte, né, palacial do Luís XVI, né, vivia com luxúria, vivia com uma nobreza parasita, né, o adulando, né, e os servos pagavam tributos, faltava o pão, né, ao passo da esposa do rei dizer, se não tem pão, que coma um brioche, né, Maria Antonieta, se eu não estiver enganado, né? Então, o que vai ocorrer? Nesse momento, a burguesia ela vai exercer um papel de intelectual orgânico, né? Por que ela vai exercer esse papel de intelectual orgânico? Exatamente porque ela vai elevar a consciência de classe dos servos, né? A burguesia que conseguia ter tempo para se ilustrar, né, acerca da economia política, era a burguesia que escrevia livros, era a burguesia que cortejava a filosofia, a economia, né, a ética, era a burguesia que conseguia ler os gregos, né, era a burguesia que fazia a administração, né, das finanças. Então, é a burguesia que também quando se sente lesada, né, pela monarquia absolutista, é ela também que vai ser a voz intelectual e ilustre, né, que vai levar a teoria revolucionária ao servo, né, ao campesinato nesse momento. O campesinato vai ser a classe revolucionária nesse momento, né? Então você vai ter o quê? Você vai ter a tomada da Bastilha, né? E a burguesia e esses setores, né, despojados, não, expropriados, eles vão fazer o máximo, né, para tentar negociar com o Luís XVI, mas o Luís XVI ele era um autocrata, né? Se vocês pegam aquele filme Danton, Processo da Revolução, né, vocês veem que ali eles foram tentando negociar, né? Até que você teve o quê? Você teve um setor mais radicalizado da burguesia, né, que decide que o rei ele precisa ser executado, né?
No entanto, esse voto, né, o rei precisa ser executado, né, vem quando o Luís XVI ele tenta fugir da França. Ele tenta fugir da França fantasiado de camponês, né, dentro de uma carroça e tal, e a central de inteligência lá dos sans-culottes, dos jacobinos, descobre que ele estava tentando ir para outro lugar, né, para tentar montar a contra-revolução, né? Então, vai haver, né, a decapitação do rei, né? E você passa a ter uma república jacobina, aonde o Robespierre ele começa ele monta, né, um time de assessores e ele tenta manter eu diria que o poder por intermédio do terror, né? Então, todos aqueles que começam a discordar dele, ele manda para a guilhotina, né? Vai ocorrer isso com Danton, né? Vai ocorrer isso com o Desmoulins. O Desmoulins vai ser guilhotinado também, né? No entanto, a forma, né, citadina, a forma do citoyen, ela é engendrada, né, nesse momento, né? Mais adiante, né, as forças produtivas elas continuam sendo desenvolvidas, né, ao passo de, no século XVIII, na aurora do século XVIII, já existirem máquinas, né, que utilizavam-se do vapor, né? Então, vai haver, né, toda uma readequação, né, das artesanias sob a forma de quê? Sob a forma de maquinofaturas. A aurora disso, a gênese disso, estava nos burgos, os primeiros burgos que foram consolidados ainda lá na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, né? Essas vilas, esses burgos, eles foram crescendo, eles se tornaram, em um momento, pareados, né, com o tamanho dos feudos, e em terceiro momento, eles são incorporados às cidades, né? E essas zonas onde existiam as artesanias, as manufaturas, elas passam a dar origem, né, às maquinofaturas, né, às oficinas e etc. Né? E a burguesia, enquanto classe dominante, ela passa a ser uma classe que passa a a coagir, né, aquele cidadão agora livre, né, livre entre aspas, livre para vender o seu dispêndio laborativo, né, o seu quinhão de trabalho, né, não mais agora como servo, né, mas como proletariado, né. Então, a partir desse momento, a Revolução Industrial ela vai eclodir, né, na Inglaterra, vai eclodir em França, né, e a partir de um terceiro momento em outros países que vão também se adequar, né, ao modo de produção capitalista, né. Então, eu não vou me estender muito mais do que isso, porque eu já falei meia hora a mais aqui, né, eu tive que correr para caramba, né. Aqui a gente tem o tear a vapor, né, e vamos abrir para pergunta, e aí a gente tenta desenvolver mais.